Seguindo da última aula, temos então agora um código HTML e dentro desse código HTML, além da informação do corpo de nosso HTML, de nossa página, temos aqui diversos comandos CSS. Para especificarmos os comandos na linguagem CSS, colocamos dentro de style/style. Observando essa estrutura toda aqui, temos aquela nossa página com layout centralizado, com determinada cor, cor de fundo, etc. Vamos mexer um pouco no HTML para entender como alguns dos elementos do CSS funcionam. Observa que, enquanto body, nós simplesmente utilizamos body e significa que a tag body está redefinida, nós estamos utilizando aqui, em todos eles, header com esse sinal antes. Esse sinal, essa lasanha, esse quadriculado, significa que eu estou pegando o elemento cujo ID é igual a header. Nós não havíamos falado ainda de ID antes. Todo elemento do HTML pode ter um ID, um ID, um identificador. Então, eu estou dizendo que este div, esta área aqui, essa divisória, divisão, esse div, tem um identificador único, chamado header. Sempre que eu me referir a header, eu estou definindo este div em particular. Eu estou dizendo que este div tem estes atributos, margem, max width, que iremos trabalhar ao longo do tempo. Aqui nós temos mais um tipo de seletor, de forma de identificar. Nós estamos dizendo que H1, nós já vimos, é esse aqui, mas nós estamos dizendo que não todos os H1s de dentro de header. Se nós tirássemos esses, se nós simplesmente não tivéssemos nada aqui e atualizássemos, nada mudaria. Nada mudaria aqui, mas o meu CSS agora está dizendo uma coisa diferente. Vamos ver um exemplo disso para entendermos. Vamos dizer que houvesse um outro H1 aqui, certo? Um outro H1. Ele está aqui com as mesmas informações que nós definimos aqui. E não era essa a ideia. Eu quero que apenas o que estiver dentro deste header tenha esta informação de H1. Então, eu coloco dentro do que é o ID header, o H1, ID header, o H1, dentro do H1, o A, ID header, o H1, dentro do H1A, dentro do H1 spam, aconteça isso. Ao atualizar, observa que aquele outro H1 já não está centralizado, já não está com aquela fonte, etc. Porque é só o H1 de dentro da div cujo ID é header. É isso que eu estou dizendo aqui. O H1 dentro daquele elemento cujo ID é header. E agora vamos olhar alguns desses elementos. Font size, se nós tirarmos o font size, nós vamos ter, se nós tirarmos o font size, nós vamos ter uma fonte num tamanho menor. Line height, a distância de uma linha para outra. Vamos ampliar, mexi, salvei. A distância entre cada linha e a próxima aumentou. Text align, center.
o texto não mais está alinhado no centro. Bom, é nosso objetivo decorar todos os atributos do CSS? Não. Nosso objetivo é trabalhar com alguns deles, aqueles mais comuns, para ganharmos fluência nisso, mas sabendo que, na verdade, quando você está trabalhando, muitas vezes você vai estar mexendo em um arquivo CSS que já existe. Eventualmente, se você está criando do zero, você vai abrir alguma página na internet com a referência dos atributos de CSS. O que é importante entendermos como definirmos um elemento, como trabalharmos com ele e irmos adquirindo fluência nisso. Mas não precisamos apenas mexer diretamente no HTML. Observem. Estou vindo aqui, botão direito, inspecionar, ou Ctrl Shift I. Neste momento, o meu Chrome abriu aqui em Elements o código fonte que nós conhecemos e aqui à direita uma informação de estilos. Vamos ver o que significa isso. Observem que à medida que eu mexo, a tela vai mudando aqui. Eu posso, por exemplo, selecionar aqui o elemento A. Aqui eu estou vendo quais são os atributos do CSS, do estilo, daquele elemento A, e inclusive onde eles estão especificados. Em index.html, linha 25, eu estou dizendo, através desse seletor, o header, o ID, o elemento cujo ID é header, dentro dele um H1, dentro dele o A, exatamente, div é de igual a header, H1, a cor é essa. Você pode, por exemplo, inclusive, escolher uma cor aqui. Observe, você não precisa mexer diretamente nos números. Troquei a cor, vi aqui qual é o código hexadecimal daquela cor e troquei aqui. Claro, meu arquivo continua igual. Se eu der um a atualizar, obviamente ele volta. Mas eu posso aqui ir mexendo, ir entendendo. Se eu tirar esse atributo text decoration, o que será isso? O text decoration, none, nenhum, está dizendo que, vamos chamar assim de da decoração do texto, não é para ter nenhuma. Se eu tiro isso, ele usa a versão default daquilo que é um link, ou seja, com sublinhado. Observa que assim podemos aprender muito sobre como funciona um CSS. Podemos pegar uma página já existente, um template já existente e entender o que é cada elemento. Aqui vamos então voltar e aqui temos então uma série de atributos de uma série de elementos. Vamos trabalhar no próximo vídeo com o aspecto de fontes. Se vocês observarem, esta versão está com uma determinada fonte, mas a versão original utiliza uma outra fonte, então é algo que nós tiramos nesse exemplo. No próximo exemplo, nós vamos utilizar fontes, e aí envolve algo um pouco mais sofisticado para trazer essa mesma estrutura nessa fonte e não na fonte que vem nesse código, nesse CSS mais simples.